Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês: onde é que vocês vão chegar se vocês continuarem nessa confusão que se chama Evangelho misturado e educado pervertido? Onde é que vocês vão chegar se vocês continuarem envolvidos e enredados por esse Evangelho misturado e educado pervertido? Onde é que vocês vão chegar? Com certeza vocês vão chegar em ruína e perdição. Porque é para esse destino que esse Evangelho misturado e educado pervertido está arrastando vocês. Está arrastando, pouco a pouco, vocês estão levando vocês para esse lugar aí de ruína e perdição. É isso que vocês vão encontrar. É isso que vocês vão encontrar se continuarem envolvidos e enredados por esse Evangelho. Não há outra... Não tenho como falar outra coisa aqui, a não ser isso. Essa é a realidade. Porque hoje, por aí nas denominações, os homens pervertidos que estão pregando o Evangelho para você dessa forma, de forma misturada e pervertida, eles estão te arrastando para esses erros, meus irmãos, de práticas erradas. E isso está fazendo com que a sua consciência e a sua fé sejam pervertidas. Isso é a realidade que está acontecendo aí. E não tem como parar. A não ser, é claro, que você volte para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. A única maneira disso parar de acontecer na sua vida é você ter a consciência de que você deve voltar para o Evangelho genuíno. Você tem que se conscientizar disso, que tem que voltar para o Evangelho genuíno hoje. É isso que você tem que fazer. Para que assim você consiga fugir, escapar e sair fora do Evangelho misturado entre o pecado pervertido e de todas as más consequências que esse Evangelho misturado entre o pecado pervertido está causando em sua vida. É isso que você tem que fazer. Então, para que isso aconteça, o Senhor Jesus manda essa mensagem aqui para a sua vida hoje. Mensagem muito clara e simples, para que você, ao ler essa mensagem, entenda de forma muito clara e simples isso que o Senhor Jesus quer. Essa é a vontade dele para a sua vida, que você volte para o Evangelho genuíno. E não fique aí no meio desse Evangelho misturado para pervertido. Não participe dele. Não seja cúmplice dele. Não seja conivente. Não esteja consentindo em tempo algum com esse Evangelho. Você não pode compactuar com esse Evangelho em tempo algum. Porque isso tudo, esse Evangelho misturado para pervertido, é um Evangelho que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não concorda com isso e nem aprova esse Evangelho. Não aprova que você esteja envolvido e enredado por ele em tempo algum. O que ele aprova é que você hoje volte para o Evangelho genuíno, que foi o Evangelho que ele pregou. O Evangelho que o Senhor Jesus pregou, quando esteve aqui entre nós, cheio de graça e verdade, foi este Evangelho, o Evangelho genuíno. E isso é algo incontestável. É algo incontestável. E você tem que entender que isso é algo incontestável. Para que, quando você tiver a consciência de que o Senhor Jesus pregou o Evangelho genuíno, de forma incontestável, aí sim você vai voltar para o Evangelho genuíno. Vai ter essa vontade. Vai decidir voltar para o Evangelho genuíno. Porque é esse Evangelho genuíno que tem que permanecer em sua vida. A verdade do Evangelho genuíno tem que permanecer em sua vida. A esperança do Evangelho genuíno tem que permanecer em sua vida. Para sempre. Não pode mudar. Então, meus irmãos, cada um de vocês agora tem que entender isso uma vez por todas. Para que possam escapar. Para que não possam continuar mais sofrendo as terríveis consequências causadas pelo Evangelho misturado do pecado pervertido. Que hoje dá para se notar, dá para se perceber de forma muito clara e evidente por aí nas denominações. Muitas vidas sendo destruídas por isso. Arrastadas para o erro. É isso que está acontecendo. E é dessa realidade que o Senhor Jesus quer te tirar.
para te colocar, para te situar na realidade do evangelho genuíno que tem que estar em sua vida, para o qual você tem que voltar. A realidade do evangelho genuíno só vai estar em sua vida se você voltar para o evangelho genuíno. E você tem que fazer isso hoje, de forma urgente, agora. Esta mensagem aqui tem esse objetivo, fazer com que isso aconteça em sua vida. Então chegou a hora de você deixar essa mensagem cumprir esse objetivo em sua vida. Então agora você tem que fazer isso para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Então, meus irmãos, eu já falei aqui um pouco sobre o Evangelho através dessa mensagem aqui que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Agora, meus irmãos, eu vou ler mais uma mensagem aqui que também vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Mensagem séria, importante, que você também tem que dar ouvidos. Assim como tem que dar ouvidos a essa mensagem, tem que dar ouvidos à mensagem que eu vou ler aqui agora, que vem da parte do Senhor Jesus também para a sua vida. E o nome dessa mensagem é: o que mais tem promovido desentendimentos? O nome dessa mensagem é uma pergunta. O que mais tem promovido desentendimentos? Sim, meus irmãos, porque por aí nas denominações, infelizmente, essa é a realidade, essa é a dura e patética realidade, os desentendimentos que foram causados por essas várias denominações que existem por aí no Brasil e pelo mundo afora, causaram muitos desentendimentos, muitas dissensões, divisões, partidos, muitas coisas que afetaram ao corpo de Cristo, dividiram o corpo de Cristo. Dividiram. E o corpo de Cristo hoje, por causa disso tudo, está dividido. E se está dividido, não tem como subsistir mais como corpo. Está separado. Os membros do corpo estão separados. Não estão mais juntos. Os membros do corpo não estão mais juntos, estão separados. Todos separados. Todos hoje dizem por aí: eu sou da Assembleia, eu sou da Metodista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Batista, eu sou da Universal, eu sou da Igreja da Graça, eu sou... Enfim, várias denominações, eu sou de várias denominações, porque o corpo se dividiu por causa dessas dissensões, desses partidos. E isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, ao ver isso, não concorda e não aprova com essas coisas, não compactua, não é cúmplice disso em tempo algum. Mas se você é cúmplice e está participando disso, saiba que o que você está fazendo, o Senhor Jesus não aprova. Então, chegou a hora de você fazer o que o Senhor Jesus aprova. E o que o Senhor Jesus aprova é que você tem que escapar dessas divisões, desses partidos, dessas denominações, dessas dissensões, desses desentendimentos que causaram essa divisão no corpo de Cristo. E voltar para o corpo de Cristo, para a unidade do corpo de Cristo. Você tem que voltar para a unidade do corpo de Cristo. Porque quando você voltar para a unidade do corpo de Cristo, essa unidade do corpo de Cristo não pode se dividir em tempo algum. É indivisível, é inseparável, tem que ser inquebrável. Então, meus irmãos, você tem que se conscientizar disso hoje, para que, ao ser conscientizado disso, você possa fazer aquilo que o Senhor Jesus espera que você faça, que você volte a ser igreja dele, igreja única, perfeita. Há um só corpo, diz as Escrituras. Há um só corpo, e esse corpo tem que ser indivisível. Tem que ser indivisível para sempre. Então, você, eu, os nossos irmãos, temos que nos conscientizar disso e voltarmos a ser a igreja que o Senhor Jesus quer. Sem desentendimento, sem rachas, sem brigas, sem separações, sem divisões alguma. Não pode existir divisões no corpo. Leia a epístola de Paulo aos Coríntios, que você vai ver essa verdade lá. Quando fala sobre a unidade orgânica da igreja. Meus irmãos, o texto diz que isso tem que acontecer para que não haja divisões no corpo. Não pode haver divisões no corpo em tempo algum.
Mas se hoje o corpo está dividido, é por causa dessas divisões, dissensões e partidos que quebraram o corpo de Cristo em várias partes diferentes. E agora todos estão falando coisas diferentes. Não há hoje cada um fala uma coisa diferente uns dos outros. E está essa bagunça aí da qual Satanás está muito satisfeito. Satanás está muito satisfeito por essa divisão, porque ele conseguiu, meus irmãos. Ele conseguiu, por causa dessas divisões, seções e partidos, dessas confusões, ele conseguiu fazer com que o corpo de Cristo se quebrasse em várias partes diferentes. E hoje é o que está acontecendo aí, essa é a realidade. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, por meio da mensagem que eu vou ler aqui daqui a pouco, ele através dessa mensagem, ele tem o objetivo de nos fazer voltar a nos entendermos de novo, a falarmos a mesma coisa, a termos a mesma opinião, a termos o mesmo parecer em tudo. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos entender com essa mensagem que vai vir da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Porque nas Escrituras, meus irmãos, existem alguns textos que servem para o nosso esclarecimento, para esclarecer certas coisas que às vezes são erradas. Mas quando lemos as Escrituras, esses textos nos esclarecem para que possamos deixar as práticas erradas que estamos fazendo e acertar, fazer as coisas certas, segundo aquilo que o Senhor Jesus concorda e aprova. Então esse texto aqui que eu vou ler fala sobre isso, porque aqui vai falar que alguns se tornaram irrepreensíveis. Nesse texto, alguns se tornaram repreensíveis. E vai falar sobre Pedro, que se tornou repreensível. Mas por que Pedro se tornou repreensível? Porque ele estava praticando algo errado, que não estava de acordo com a verdade do Evangelho. Que não estava de acordo com a verdade do Evangelho. E hoje, muitas coisas por aí nas denominações, meus irmãos, não estão de acordo com a verdade do Evangelho. Muitas coisas que nós estamos praticando por aí hoje nas denominações não estão de acordo com a verdade do Evangelho. Por isso, aqui, Pedro se tornou repreensível, porque estava fazendo uma coisa que não estava de acordo com a verdade do Evangelho. E para nós nos tornarmos irrepreensíveis, temos que fazer coisas que estejam de acordo com a verdade do Evangelho para sempre. Para nós hoje nos tornarmos irrepreensíveis, nós temos que praticar, de fato e de verdade, coisas que estejam de acordo com a verdade do Evangelho. Então eu vou ler esse texto aqui para te esclarecer sobre essa questão. E o texto está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Está escrito assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei,
pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, meus irmãos, tudo que Paulo falou aqui, para Cefas, na presença de todos, foi para que Pedro, que é Cefas, deixasse de ser repreensível e se tornasse novamente irrepreensível. Essa palavra foi para que isso acontecesse na vida dele. E não apenas na vida dele, mas na vida de todos aqueles que dissimularam junto com ele. Até mesmo o próprio Barnabé, como Paulo aqui falou. Então todos esses que estavam agindo de forma repreensível, essa palavra aqui que Paulo falou, foi para conscientizar Pedro, Barnabé e os outros a se tornarem irrepreensíveis novamente. Para que assim a verdade do Evangelho na vida deles permanecesse dessa forma. Para que a verdade do Evangelho levasse eles a serem irrepreensíveis para sempre. E a verdade do Evangelho que Paulo falou aqui foi essa. Foi esse texto aqui que Paulo falou. E isso serve para as nossas vidas hoje. Da mesma forma que serviu para Pedro, para Barnabé e para os outros irmãos que dissimularam e por isso se tornaram repreensíveis, essa palavra serve para as nossas vidas hoje. Nós temos que ver, meus irmãos, onde estamos errando, o que está nos fazendo se tornar repreensíveis hoje, para que essa palavra que está aqui e muitos outros textos possam nos tornar irrepreensíveis, para que possamos viver de acordo com a verdade do Evangelho. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Ele quer um povo. Ele quer que eu e você e os nossos outros irmãos possamos andar para sempre, segundo a verdade do Evangelho. Só dessa forma, meus irmãos, é que nós iremos conseguir ser irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Só dessa forma. Então, chegou a hora de nos conscientizarmos disso. Assim como Pedro, Barnabé e os outros irmãos foram conscientizados por essa palavra tem que nos conscientizar hoje também. E isso é sério demais. Temos que levar essa palavra com seriedade, receber essa palavra com seriedade. Da mesma forma que Pedro, Barnabé e os outros irmãos já receberam naquela época. Essa palavra serviu para isso na vida deles. E essa palavra tem que servir para isso na sua vida hoje também. Então, que seja assim, meus irmãos. Para que assim, tanto eu, como você, como os nossos outros irmãos, possamos juntos, por causa dessa palavra, voltarmos a andar segundo a verdade do Evangelho. Para que possamos voltar a ser irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis, filhos de Deus, no meio dessa geração corrupta e pervertida, na qual devemos resplandecer como luz do mundo. Devemos ser o sal dessa terra, dessa geração. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, essa palavra é séria demais, é perfeita e tem que ser eficaz em nossas vidas. Mas para ela ser eficaz, nós temos que acolher essa palavra, temos que guardar essa palavra, temos que praticar essa palavra. Ela tem que gerar bons frutos em nossas vidas, meus irmãos. Frutos, ou seja, bons resultados. E o principal resultado é de nos fazer ser
totalmente irrepreensíveis em todos os lugares. No tempo que resta de nossa peregrinação, como peregrinos e forasteiros nessa terra, temos que continuar a ser irrepreensíveis até o fim. Temos que ser fiéis ao Senhor Jesus até a morte, para que assim Ele possa nos dar a coroa da vida que Ele prometeu. Então, meus irmãos, isso tem que acontecer em nossas vidas hoje. Então, essa palavra acabou com aquilo ali. E essa palavra que foi dita por Paulo para Pedro naquela época, acabou com aquilo ali. E eles, Pedro, Barnabé e os outros irmãos, voltaram a ser irrepreensíveis por causa dessa palavra. Então, que isso possa acontecer com todos nós hoje também, em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui a mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é O que mais tem promovido desentendimentos. E ela começa assim: está escrito: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Meu irmão, hoje, além dessas coisas citadas neste texto das Escrituras, o que mais tem promovido desentendimentos na igreja do que o serviço de Deus na fé? Meu irmão, se continuarmos a brigar entre nós mesmos por falta de entendimento e por discordância, as consequências dessa ausência de entendimento serão as piores possíveis e irão afetar diretamente a igreja, como hoje já está acontecendo, porque já faz muito tempo mesmo, que já não falamos a mesma coisa, que já existe divisões entre nós e que já não estamos inteiramente unidos, nem na mesma disposição mental e nem no mesmo parecer. E os maus resultados de tudo isso, somados juntos, já dá para se ver, para se notar e perceber de forma muito clara e evidente, de forma que já podemos, de forma unânime, tomarmos uma atitude decisiva para mudarmos esse quadro do qual o Senhor Jesus não está satisfeito. Meu irmão, o mesmo intuito da demonstração feita na igreja em Éfeso tem que acontecer hoje em cada cidade onde a igreja está. E isso significa que nós hoje temos que ter como alvo e objetivo se propor ao amor, que tem que proceder de um coração puro, tem que proceder de uma consciência boa e tem que proceder de uma fé sem hipocrisia. Porque é tudo isso que o Senhor Jesus aprova e concorda que esteja de fato e de verdade em sua igreja. Meu irmão, se hoje algumas pessoas entre nós já se desviaram dessas coisas, eles se perderam em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Meu irmão, acaso o Senhor Jesus está desentendido consigo mesmo? É claro que não. Por isso, devemos hoje praticar esse exemplo para acabar, sim, de forma definitiva, com essas discussões, ou seja, com esses desentendimentos que não estão nos levando a fazer neste mundo o serviço de Deus na fé. Meu irmão, se não levarmos a sério esta admoestação que hoje vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, com o objetivo de que possamos voltar a ser a igreja do Senhor Jesus, que é a igreja que ele edificou sobre a pedra, nós vamos continuar desviados
indo cada vez mais para longe de se arrependermos e de se purificarmos de todos os erros que, infelizmente, nos fizeram chegar na situação em que estamos hoje. Sim, meus irmãos, se Paulo não tivesse dito aquelas palavras para Pedro, para Barnabé, para aqueles outros que se tornaram repreensíveis, se ele não tivesse dito aquilo, se ele não tivesse visto que eles não estavam dando segundo a verdade do Evangelho e deixasse isso para lá e deixasse isso continuar acontecendo, onde a igreja estaria hoje, meus irmãos? Onde a igreja estaria hoje? A igreja estaria hoje totalmente irrepreensível. A igreja estaria hoje totalmente repreensível. Aliás, totalmente repreensível. Eu errei aqui. A igreja estaria hoje totalmente repreensível. Totalmente. Não só aqueles ali, mas a igreja, de modo geral, estaria totalmente repreensível. E se estivesse totalmente repreensível, meus irmãos, o Senhor Jesus iria concordar com isso? Ele iria aprovar isso? Ele iria ser cúmplice disso, conivente? Ele estaria participando disso? Ele estaria consentindo com isso? De forma alguma. Não estaria de forma alguma. Então, meus irmãos, ainda bem que aquilo não continuou do jeito que estava. Aqueles irmãos não continuaram repreensíveis. Mas aquela palavra dita de forma eficaz fizeram todos eles se arrepender daqueles erros que os deixaram repreensíveis, e eles se arrependeram e eles voltaram a ser irrepreensíveis. E o objetivo dessa mensagem que eu acabei aqui de ler para cada um de nós hoje tem esse mesmo objetivo, de nos fazer se tornar irrepreensíveis. Mas para se tornarmos irrepreensíveis, meus irmãos, temos que nos conscientizar de que devemos nos purificar desses erros que hoje estão acontecendo por aí nas denominações, e estão afetando a igreja. E para que possamos se tornar repreensíveis, temos que fugir das denominações, temos que sair fora, todos nós. Temos que escapar disso, porque se continuarmos lá, vamos continuar envolvidos pelo Evangelho misturado para pervertido. Vamos continuar sendo cúmplices desses desentendimentos, dessas coisas que estão nos fazendo ficar separados. E isso não pode mais continuar acontecendo, meus irmãos. O objetivo dessa mensagem é esse, de fazer com que isso possa parar. Mas para parar, temos que voltar para a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Só nesse lugar é que iremos prosseguir de forma irrepreensível. Só na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra é que iremos prosseguir de forma irrepreensível. Só quando voltarmos para o Evangelho genuíno, para a verdade do Evangelho genuíno, é que iremos prosseguir de maneira irrepreensível. Só quando estivermos firmes na graça genuína é que estaremos vivendo de forma irrepreensível. Só quando estivermos praticando de fato de verdade a sã doutrina é que estaremos vivendo de forma irrepreensível. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso de uma vez por todas, para que isso possa ser estabelecido em nossas vidas, para que possamos prosseguir a nossa carreira que nos foi proposta pelo Senhor Jesus dessa forma, irrepreensível, olhando firmemente só para o Senhor Jesus até o fim. Se continuarmos a olhar firmemente para o Senhor Jesus até o fim, iremos conseguir viver de forma irrepreensível, porque iremos continuar vendo o exemplo que é o Senhor Jesus. E ao praticar os exemplos que iremos ver no Senhor Jesus, dia após dia, praticando esses exemplos, a prática desses exemplos perfeitos que estão no Senhor Jesus, irão nos fazer chegar no final
da nossa carreira irrepreensíveis. E é isso que tem que acontecer hoje. Então, meus irmãos, de tudo que já foi falado aqui, através das Escrituras, através dessa mensagem, o objetivo é esse, de nos esclarecermos, de esclarecer para que possamos acabar com esses desentendimentos, com essas coisas que só deixam satisfeitos, só deixa satisfeito o próprio Satanás, o próprio diabo. E nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, que é esse, exatamente esse. Então, meus irmãos, não podemos dar lugar mais ao diabo em tempo algum. Temos que parar com isso. Agora temos que dar lugar à palavra do Senhor Jesus, às Escrituras, os exemplos dele, a sã doutrina, a verdade. Temos que dar lugar ao Senhor Jesus em nossas vidas. Não é esse outro Jesus que está sendo pregado por aí nas denominações. Não é esse outro evangelho. E não há espíritos diferentes, há espíritos enganadores, há ensinos de demônios, ao comércio, ao misticismo, ao amor do dinheiro, à fascinação das riquezas. Não podemos dar ouvidos a essas coisas em tempo algum, meus irmãos. Isso tudo, somado a muitas outras coisas, promovem esses desentendimentos, essas desuniões, esses partidos se quebram por causa disso. A igreja hoje está quebrada por causa disso. Está sendo destruída por causa disso. Então é hora de rejeitarmos tudo isso. É hora de escaparmos disso aí, fugirmos. O Senhor Jesus quer nos livrar desse fogo, meus irmãos. Ele quer nos arrebatar desse fogo que só está nos levando para a ruína e perdição. Então, meus irmãos, agora é hora de ver qual lado vamos querer ficar. Se vamos voltar para o Evangelho ou vamos continuar misturados ao Evangelho, misturado para o pervertido. Então, meus irmãos, isso é hora de decisão. Essa é uma hora decisiva de ver para que possamos ver de qual lado vamos ficar. Para que possamos decidir de qual lado vamos ficar. Quando Pedro, Barnabé e os outros ouviram essa palavra de Paulo, eles não quiseram ficar no lado onde eles estavam repreensíveis. Não, meus irmãos, eles voltaram. Eles viram que estavam errados, reconheceram o erro e voltaram para o lado certo, para o lado onde eles deveriam estar irrepreensíveis. É isso que aconteceu. E isso tem que acontecer com nós, com cada um de nós hoje. Esse é o objetivo dessa mensagem que foi lida aqui. Então, meus irmãos, que nós possamos agora dar ouvidos a essa mensagem e fazer com que ela possa cumprir o seu objetivo em nossas vidas, de nos fazer voltar a ser irrepreensíveis e que possamos ser irrepreensíveis para sempre, em nome do Senhor Jesus, até ao dia em que possamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.